sem meta em 10 segundos. Não, gente, obrigado. Eu vou contar por que depois, mas agradecer aí, Denis Xavier. Você tá ficando seduzido pelo discurso? Não é, cara, sabe o que é? Ele tá desanimado com o Brasil. Eu vi que... Você viu o Homem de Ferro comunista que ele comprou ali atrás, ó? Eu vi Você que viu que é tudo... estética comunista, né? Tudo deu merda, assim, sabe? Eu não acredito que vai vir um salvador, eu não acredito que... Então não é que você é um comunista, você é um nihilista. Você abandonou a possibilidade de uma solução, aí você simplesmente suspendeu o juízo e quer seguir a vida. Eu acho que... ou as pessoas vão ter que se unir pra fazer algo, Sim. ou eu acho que a pessoa vai ter que fazer por conta própria, ela mesma se salvar. Mas as ela pessoas se fora. unem, isso já foi mostrado, que as pessoas se unem justamente em torno do capitalismo, porque eles têm algo em comum, que é justamente o lucro, e por isso que elas se unem ao redor do mundo todo, como já foi aquele exemplo clássico, que é o do lápis, que o cara pega, esse grafite foi extraído de um país, a madeira foi extraída de outro país, né? isso. O cobre foi extraído do Chile, não sei o quê. E essas pessoas, sem se conhecer, elas se reuniram ao redor do mundo todo por objetivo em comum de produzir lucro. Ninguém consegue produzir um lápis daquele sozinho, né? Isso. Uma coisa tão simples, precisa tão complexa. Eu gosto da ideia de as pessoas se reunirem, mas ao mesmo tempo me preocupa muito a natureza dessas pessoas que estão se reunindo. Eu estou escrevendo uma série de artigos para a revista Cruzoé, e exatamente uma crítica à democracia. E daí eu chamo lá alguns elementos, desde a filosofia antiga, né? Quer dizer, quando surge a ideia da democracia, os filósofos clássicos já vêm batendo muito duro. Sócrates e Platão em especial, mas Aristóteles também. Péricles, que desculpa te cortar, que era considerado o pai da democracia, ele conta a história que ele pagava para pessoas em votações, que as pessoas não eram obrigadas a ir, e diz que ele pagava quando a votação interessava para ele. Quando você vê a República de Platão, quando ele começa a descrever lá no 8º livro da República de Platão, que ele começa a descrever os regimes políticos possíveis e como um ia degringolando no outro, ele coloca a democracia como aquilo que prepara o regime tirânico. Porque exatamente a democracia ela parte do pressuposto de que o Kratos, o poder, se está distribuído entre as pessoas, as melhores soluções virão. Só que aí tem um grande problema, que é as melhores soluções são extraídas de um conhecimento técnico mais preciso sobre o tema. Então vamos lá, o exemplo que eu utilizo até nesse primeiro artigo que eu publiquei. Aí eu teria que ter uma aristocracia. Levaria a um tipo de aristocracia. Sim. Levaria a um tipo de... Bom, peraí, eu tô passando mal. Eu não procuro um pipoqueiro para resolver o meu problema. Sim. Eu não procuro um engenheiro para resolver o meu problema. E nem um professor de filosofia. Eu gostei que o Denis ele não foge das perguntas igual o Gustavo. Ele responde. Tá vendo? Isso que é bacana. O cara não foge, ele responde. Não, assim, não, eu sou bem antidemocrático nesse sentido. Sim, concordo com você. Existe um estudo da ciência política contemporânea que eles chamam isso de... Desculpa, deixa eu te fazer um corte. Já vou te fazer uma pergunta rápida para provocar. Tem um elemento que me incomoda demais na democracia, que é o fato de a pessoa ela conseguir ser eleita, conseguir ter votos pelo carisma. Sim. Que é algo que a gente não deveria levar em consideração na hora de eleger uma pessoa. Como que eu poderia fazer um sistema eleitoral que eu elimino essa variável do carisma? Seria possível? Você enxerga a possibilidade? Olha que legal. O Aristóteles, quando ele é perguntado sobre o melhor modelo político, ele vai falar assim, depende. Ele não dá uma resposta como a de Sócrates e de Platão, que é assim, democracia é uma merda, porque ela parte do que a ciência política contemporânea hoje chama de o mito do eleitor agregado. O que é? Que um punhado de eleitores analfabetos funcionais, que tem uma lista enorme de coisas sobre as quais eles não sabem, juntos podem tirar uma solução extraordinária. Votar num cara inteligente. Sim. Isso não vai acontecer. Não faz sentido. Então, assim, esqueçam. Os caras já estão pensando nas eleições de 2026. Não vai acontecer. Porque a tendência de um povo burro é votar em gente burra ou esperta o suficiente para manipular o que é necessário. Pois bem, o Aristóteles ele responde da seguinte maneira: existem povos que podem contar com uma versão mais depurada da democracia, mas esses povos precisam ser diferenciados. Ou seja, o nível de compreensão de realidade que o indivíduo nessa sociedade tem que ter é superior. Você faria uma relação, por exemplo, com o QI para instaurar uma democracia? Você tem o seu corte famoso do QI, a gente poderia ir por aí. Sim. A gente poderia dizer, um cara que passou por uma certa frequentação paidêutica, que é o termo grego de paideia, de formação. Sim. Então, sei lá, a gente fala assim,
Ó, o cérebro, a gente sabe hoje, né? O cérebro ele só tá amadurecido ali pelos 25 anos. Antes disso, o cara não pode votar. Mas você falou uma E assim coisa por diante, a gente poderia criar interessantíssima critérios, né? agora. Imagina se a gente faz isso. Essa é uma sociedade no mundo que a gente vai mudar o sistema de eleição ou de comando no mundo de acordo com a inteligência das pessoas do país. Inteligência ou formação, Sim, ou seja lá o que só for. pegando né? um exemplo, Aham. só pegando um exemplo, né? Um valor que a gente conseguiria mais facilmente. Vamos pegar um QI. Então, isso não influenciaria, porque imagina, vamos supor que eu coloque a democracia como o status mais alto. Então, só os países mais inteligentes, eles vão poder ter a democracia, porque essas pessoas estão mais aptas. Sim. Isso não criaria uma força motriz? Não falou, ó, gente, pra gente chegar na democracia, eu tenho que investir em ensino pra evoluir a população, né? Sim. Pô, achei uma solução mundial já aqui agora, hein, ó. Vamos já ir lá na ONU, levar isso. É o mecanismo de incentivo. Não, mas desculpa, que ele- desculpa de cortar, mas eu já participei de muito brainstorm tal, com pessoas incríveis. E é curioso, meu, quando você trabalha com pessoas inteligentes, igual o Denis, você começa a sair ideia que não para mais. Você conversa 10 minutos, sai 1000 ideias. Mas, ó, eu tô colocando isso lá na conta do nosso antigão lá, porque o cara diz o seguinte, fala assim, e por outro lado, há nações, no caso deles, há certas poleis, certas Sim. cidades, que vão precisar de de um estilo monárquico, que não vai degringolar em tirania, mas de uma mente ilustrada que vá colocar esse povo que não tem condições de decidir por si, porque hoje soa muito estranho, porque as pessoas imaginam que todo mundo, a democracia sempre existiu, é uma coisa maravilhosa, a gente nasceu com o Estado como está. Não, a gente construiu esse percurso até aqui. Sim. E está em crise no mundo inteiro. Pode ver outro dia, se olhar o mapa da Europa no século XIX... Cara, não tem nada do que... É. Né? O regime democrático está em crise no mundo inteiro. Você tem lá Coreia do Sul em crise, Estados Unidos em crise, os caras... Sim. Você tem alguns programas muito legais nos Estados Unidos, os caras falando assim, a que ponto a gente chegou entre ter que escolher entre Trump e Kamala? Quer dizer, o que aconteceu no meio desse processo? Vários Tá em países da crise, Europa também. passando né? por vários problemas. Então, em algumas nações, você poderia ter a possibilidade da democracia, porque as pessoas fizeram por onde Sim. serem dotadas desse direito como minimamente especializadas para entender as dinâmicas da cidade, as dinâmicas do Estado. Agora, se pegar igual no Brasil, 35% dos nossos alunos universitários analfabetos funcionais. Você coloca esse cara para votar. Sim. Mas do mesmo jeito que as coisas melhoram para chegar no ponto do país poder ter a democracia, pode acontecer de piorar também. E aí, quando piora, você retrocede, tira... Quando piora, em qual regime você fala? Igual o Aristóteles fala, ó, se você melhorar a população daquele local, Sim. você tem o direito de colocar a democracia, que as pessoas merecem. Mas todo sistema, ele tem avanços e retrocessos, só que aí, no caso, se você tem uma população inteligente, minimamente preparada, ela se corrige. Ela fala, opa, isso aqui a gente fez esse experimento. Não é igual no Brasil. Existe aquele dito, né, que existem formas de você aprender as coisas. Tem aqueles inteligentes, os sábios, que aprendem com o erro dos outros. Eu tô olhando lá, cara, você viu que merda que eles fizeram? Então a gente não vai fazer isso. Existe aquele menos inteligente, já meio burrildo, que é o cara que aprende só com os próprios erros. Então ele tem que experimentar. E tem aquele que não aprende nunca, que eu chamo esse tipo de brasileiro, que é o cara que insiste frequentemente nas mesmas não soluções, esperando resultados Mas diferentes. você tá falando que a população ela vai chegar num ponto onde dali ela não decai mais. E eu não acredito nisso. Não tô falando isso não. No caso de uma população nós só mal temos formada... sábios, mas eu acho que uma geração errada ali... sim. Mas qual que é a chance de uma civilização de pessoas minimamente criteriosas, vamos chamar de sábios, né? Eu não acredito em nações de sábios, mas mais bem preparadas, degringolar numa... Claro que a vigilância é constante, o processo formativo é constante. Agora, o nosso problema é que a gente tem gerações e gerações de pessoas ignorantes, de apedeutas, que vão se perpetuando. E políticos que vão se valendo disso. Que ganham voto com isso. Então é isso que o Léo estava dizendo. Você tem que criar um mecanismo que estimule o melhor. E como é que eu estimulo o melhor? Cara... competição. É um dos melhores modelos. Fala assim, pô, por que aqueles caras lá todo mundo vota? Porque eles fizeram por onde mereceu o voto. Sabe onde aconteceu isso mais ou menos aqui no Brasil?
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É mesmo? Eles têm uma briga meio entre eles lá, que os caras têm um governador, ele é melhor, aí o outro quer fazer... Um estado não pode ficar atrás do outro, entendeu? Eles têm uma competição entre Maravilhoso. eles, Mato Grosso e Mato Grosso do Isso é Sul. maravilhoso. Agora, no sistema público brasileiro, e não só no brasileiro, para não ficar com essa coisa do síndrome do cachorro vira-lata, mas o que acontece? Você privilegia o que não funciona. Por exemplo, sistema universitário. Para onde vai mais dinheiro? Para onde os resultados são piores. Falamos isso hoje. Não é isso? Falamos Quer dizer, exatamente você isso pega hoje. os piores cursos, as piores universidades e tal. Enfia dinheiro porque o dinheiro vai resolver. Não é isso. Você não enfia dinheiro público em especial em coisas que não funcionam. Deixa eu aproveitar isso aí pra você explicar já que você falou de poli, falou de